Olá, muito boa tarde você que me ouve. Muito boa tarde você que me ouve. Aqui é o professor João Edson. Estarei apresentando hoje um conteúdo da disciplina Sensoriamento Remoto, que é ministrada para Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão Ambiental, no IF de Minas, campus Inconfidentes. Nós queremos tratar hoje de influência atmosférica, né? O motivo desse vídeo, né? Nós estamos tratando da disciplina de uma maneira remota, devido aí ao Covid-19, que é algo aí que tem nos atrapalhado, entre aspas, e tem feito que nós tomemos algumas medidas em relação a, a isso, né? Então, a maneira que nós temos de oferecer a disciplina neste momento é de maneira remota, e eu creio que com as tecnologias que nós temos, nós vamos conseguir facilmente sanar isso aí. Legal. Nas aulas anteriores, nós abordamos, né, o que nós denominamos aula 1 e aula 2. A primeira aula foi sensoriamento remoto e alguns conceitos. Nós tratamos do que é a ciência de sensoriamento remoto, o que ela abrange, né, aonde ela trabalha e qual é a sua relação com a área ambiental. Isso a gente viu de alguma maneira, como aí que o gestor ambiental, o engenheiro ambiental pode utilizar da ferramenta, né, da ciência e sensoriamento remoto nos seus trabalhos. Tratamos de espectro eletromagnético, de radiação eletromagnética, tratamos das interações da radiação eletromagnética com os objetos, e aí partimos para aquilo que nós chamamos de assinatura espectral, tá ok? E continuamos. Depois tratamos de sistemas sensores na aula 2, e agora vamos estudar sobre a influência atmosférica. Eu tenho percebido que alguns conceitos, por ser novo, tá, para alguns alunos, às vezes causam uma confusão, tá? Então eu quero estar voltando um pouquinho neles, de uma maneira bem simples aqui, bem simplificada, para que a gente esteja progredindo de uma maneira uniforme, tá? Para que todos consigam acompanhar aquilo que é a proposição da disciplina. Bom, legal. Então, a aula de hoje, aula 3, influência atmosférica, ok? João Edson, engenheiro agrimensor e cartógrafo, mestre em meio ambiente e recursos hídricos. Beleza? A maioria tem meu contato, então vamos embora. Legal. Quando nós tratamos de sensoriamento remoto, a gente vê aqui nesta figura, né, uma boa representação. Sensoriamento remoto é a obtenção de informações de um objeto sem obter o contato direto com o mesmo, né? Algumas definições vão complementar isso aí. Eu destaco Jensen, destaco a Evelyn Novo e alguns outros autores. O pessoal do INPE trabalha bem com sensoriamento remoto, assim, são grandes referências. O pessoal do Paraná também, tá ok? Então, nós vamos encontrar muitas referências que definem o sensoriamento remoto, e de modo bem geral, é isso, tá? Obter informação de objetos sem ter contato com o mesmo. A gente pode imaginar lá o controle remoto, né? A gente liga uma televisão sem ter o contato direto, né? Apenas apertando um botão. E um sensor que nós temos enquanto seres humanos é o sensor olho, né? Porque a luz, a energia eletromagnética chega a esse sensor e a gente consegue formar a imagem a partir disso. Imitando o olho de uma maneira mecânica, nós temos as câmeras, ok? Nós falamos isso também em algumas aulas anteriores, como que é formado a imagem. Falamos um pouco de como era formado numa outra era, na era, né, da fotogrametria, agora entrando em fotogrametria aqui, mais analítica, mais a fotogrametria de base, onde se tinha restituidores, se tinha um plano negativo, né, câmeras maiores, e hoje nós estamos na era digital, né? Uma outra era aí da obtenção de informações por fotografia. Bom, então não quero entrar em fotogrametria agora, quero continuar em sensoriamento remoto, embora a fotogrametria nos ajude muito nessa ciência, ok?
Então, obtém informação de objetos sem ter o contato com o mesmo. E qual informação é essa? Essa informação é energia eletromagnética ou radiação eletromagnética. E nós temos como fonte principal de radiação o Sol, tá ok? Lembra lá que nós discutimos sobre sensores passivos e ativos em sistemas sensores? Relembrando aqui, nós vimos que sensores ativos, eles têm a sua própria fonte de energia, e os sensores passivos, eles dependem de uma fonte de energia externa, tá ok? Então, de alguma forma aqui, nós temos uma dependência de uma fonte de energia externa, e essa fonte de energia chama-se radiação eletromagnética, ok? O Sol se apresenta como a principal fonte. Legal, então essa fonte entra em contato com o meio, e a partir disso ela chega até o sistema sensor. Beleza? Legal. Então, nós temos aqui, né, a radiação eletromagnética caracterizada em comprimentos de onda, ok? Nós temos lá, se nós formos lembrar, né, dos comprimentos de onda, nós sempre temos aquela figura, né, de um movimento ondulatório, né? A gente vê lá em física sobre ondas, né? Então, a radiação eletromagnética ela é caracterizada em alguns comprimentos de onda, em alguns ciclos, né? Que representa a distância entre dois pontos de igual intensidade dos campos elétrico e magnético. O conjunto de comprimentos de onda que compõe a radiação eletromagnética é conhecido como espectro eletromagnético, ou seja, é o ordenamento dos comprimentos de onda. Ok? Nós tratamos disso também de uma maneira mais sucinta nas primeiras aulas, tá ok? Então, radiação eletromagnética, né? Imagina que é uma energia, tá ok? Que tem ali alguns comprimentos de onda, que é caracterizada por comprimentos de onda, e que entra em contato com o meio e chega até o sensor. Bom, o que ordena esses comprimentos de onda, como se fosse uma escala, é o que nós chamamos de espectro eletromagnético, ok? Nós temos aí uma relação entre a radiação eletromagnética e o objeto, né? Nós temos a fonte, uma radiação incidente, nós temos que parte da radiação é refletida, parte é absorvida e parte é transmitida. Absorvida, absorve essa radiação. Refletida e transmitida quando nós temos uma reflexão, e a transmissão quando passa por ela e normalmente pode chegar até um outro objeto. Ok? Legal, e aqui nós temos o ordenamento, que vai desde raios gamas até onda de rádio. E aqui nós temos a faixa do espectro eletromagnético, que é a faixa da luz do visível, onde nós estamos atuantes ali, ou seja, nós enxergamos nesta faixa do espectro eletromagnético. Nós até tratamos disso, né? E na nossa aula. Então, nós temos aqui bem destacado entre o infravermelho e o ultravioleta a luz do visível. Nós enxergamos o infravermelho? Não. Né? No ultravioleta, não. Você não consegue identificar ali, né, um raio ultravioleta e nem consegue também identificar, por exemplo, partes ali do infravermelho termal, por exemplo, né? Detecção de temperatura aí de pessoas, de animais, etc. Ok? Então, aquilo que nos compete como informação, né? Tratando-se, claro, de sensor olho, né? Se for tratar de sensor rádio, né, nós temos outras formas, né? Infravermelho e outras formas, câmeras termais. Mas quando se trata de sensor olho, de ser humano, nós estamos enxergando ali no espectro eletromagnético, né, na região do visível. Então, bom, para facilitar para a galera, o que é o espectro eletromagnético? É esse ordenamento que tem aqui, ok? Que vai do maior comprimento de onda para o menor comprimento de onda, beleza? Ou seja, então todo objeto ele está emitindo uma energia. E como que eu quantifico essa energia? Eu quantifico essa energia por comprimentos de onda, ok? E aí esses comprimentos de onda eles estão descritos nessa escala. Nós temos uma escala para caracterizar a distância, metros, centímetros, ok? E aqui nós temos uma escala, né, que é dada também aqui numa unidade métrica, mas se tratando de comprimentos de onda.
para que nós consigamos determinar a quantidade, de radiação que esse objeto determina, ou melhor, que ele emite num determinado comprimento de onda. Beleza? Então, nós vimos lá em assinatura espectral que as coisas são verdes quando elas, na faixa do comprimento de onda do verde, elas têm uma alta reflexão em relação a outras coisas. Ok? E assim sucessivamente. Nós vemos que a planta ela tem uma alta reflectância no infravermelho. Beleza? Isso nós tratamos lá em assinatura espectral. Muito legal. Bom, e aí você vai falar o que a atmosfera tem a ver com isso e por que nós vamos estudar a influência atmosférica. Bom, se a gente voltar para essa figura aqui, nós vamos ver que entre a fonte e o sensor existe algo aqui, além do meio, claro, de reflexão, que é a atmosfera, ok? Essa camada que existe aqui no entorno do nosso planeta. Então, vamos para a definição. A atmosfera terrestre corresponde a uma camada gasosa que circunda o planeta, É composta por gases que são mantidos ali pela gravidade. Uma das principais funções da atmosfera terrestre é proteger a Terra, de alguns gases e de alguns raios que podem chegar aí até nós. Então, a gente vê muito popular quando se trata de atmosfera, nós falamos do quê? Da camada de ozônio, nós tratamos de efeito estufa, Ou seja, se nós furamos ali, vou utilizar esse termo, a camada ali que nos protege, nós temos uma incidência de raio ultravioleta e isso pode fazer mal para nós. Ok? Então, por isso, a contaminação por CO2, a contaminação por gás metano, aerosol, elas descontribuem com a camada que está sobre nós, ok? E também serve para manter a temperatura do planeta, Ou seja, para que não haja uma oscilação, ok? Então, isso é a atmosfera. Aqui a gente vê, então, o planeta e algumas camadas da atmosfera, troposfera, cita-se aqui também ionosfera, para aqueles que gostam dos receptores de GNSS, a gente estuda bastante isso, a influência da ionosfera, da troposfera, das explosões solares, nesse comportamento da atmosfera como um todo, Então, tudo isso influencia na maneira como essa radiação chega no meu sensor. E por isso nós estudamos. Então, é importante estudar as influências atmosféricas para que eu saiba como esta informação está chegando no meu sensor. E a partir disso eu consigo até determinar algumas coisas, como posso dizer, alguns fenômenos, melhorei aqui, que pode estar acontecendo ali na minha atmosfera, através também do sensoriamento. Legal? Então, aqui, influência atmosférica. Durante o seu caminho através da atmosfera, a radiação solar é atenuada pelos gases e aerossóis que a compõem. Ou seja, existe espalhados pela atmosfera um monte de gases aqui, ok? E aí, esses gases, alguns atenuam, ou seja, alguns fazem com que a radiação eletromagnética ela não chegue de uma maneira que eu posso dizer, eu vou usar um termo aqui, pura, ideal no sensor, Ideal, como eu brinco com alguns alunos, só Jesus Cristo, Perfeito só Jesus Cristo. E a gente consegue ter isso aqui também na ciência, Porque nós não temos aí uma fonte de, uma radiação eletromagnética que chegue pura no sensor. Ela sempre vem atenuada por alguns gases, ok? Bom, se a radiação eletromagnética ela é composta por alguns comprimentos de onda, a interação da radiação com certos tipos de gases, elas vão ocorrer ali em determinados comprimentos de onda, aliás, vão fazer que ocorram em determinados comprimentos de onda uma absorção, ok? Então, por exemplo, a interação da radiação eletromagnética com este elemento O2 chamado de oxigênio, nós temos aqui que entre as bandas 0 e 0,3 micrômetros
são bandas de absorção, ok? Ou seja, ao invés da energia eletromagnética passar nestes determinados intervalos de comprimento de onda, ela fica retida, porque o oxigênio absorve, ok? Essa radiação. Quando se trata, então, da interação da radiação eletromagnética com o ozônio, por exemplo, nós temos aqui que em algumas bandas a radiação eletromagnética é absorvida, né? Então, entre 5 e 9,5 micrômetros é absorvido. Vapor d'água, mesma coisa. Gás carbônico, mesma coisa. Bom, de maneira, então, bem intuitiva aqui, nós podemos entender que esses gases, eles, com uma interação, né, com a energia eletromagnética, com a radiação eletromagnética, eles não absorvem, né, nada no comprimento de onda do visível. Por quê? Se houvesse uma interação da radiação eletromagnética com esses gases, e um desses gases, na faixa do espectro eletromagnético do visível, absorvesse, então nós não enxergaríamos nada. Legal? Então a gente vai entender que lá na região do visível existe algo que eu quero introduzir aqui como conceito, como janela atmosférica. Ou seja, há uma passagem ali, uma janela. Lembra de janela como uma passagem, ok? Muito legal. Então, olha lá, ó, o grau de transmissão ou transmissividade representa a capacidade das ondas eletromagnéticas em penetrarem a atmosfera, ou seja, o quanto transmitiu, o quanto conseguiu penetrar, tá ok? Aqui, eu acho que houve uma confusão numa aula que eu fiz, tá? A transmissividade, então, ou seja, o quanto transmite, lembra lá que vou voltar aqui, ó, rapidamente. Parte é refletida, absorvida e transmitida. Ou seja, o quanto transmite a transmissividade, ela está relacionada ao quanto penetra, né, a atmosfera. Ou seja, se não há absorção, há muita transmissividade. Legal? Então, as faixas de comprimento de onda para as quais a atmosfera parece transmissível são definidas como janelas atmosféricas. Então, está aqui o conceito, ó, onde para as quais a atmosfera parece transmissível. Além de toda a banda do visível, as janelas mais importantes se localizam no infravermelho. São os intervalos entre 0,7 e 2,5, de 3,5 a 4 e de 8 até 12 micrômetros. Retirado do manual do ENC. Legal? Então, logicamente, intuitivamente, a gente sabe que na banda do visível, na região, no intervalo, né, dos comprimentos de onda em que nós enxergamos, claro, há uma janela. Por quê? Porque chega até o nosso sensor. Os gases não absorvem nada. Ok? Então, a definição aqui mais clássica de janelas atmosféricas, né? Região do espectro eletromagnético onde a absorção atmosférica é muito pequena. Ou seja, se a absorção é pequena, quer dizer que transmitiu muito. Ou seja, penetrou muito, chegou ao sensor de uma maneira mais pura, menos atenuada. Nessas regiões, a atmosfera é quase transparente, a energia eletromagnética. Legal? Muito bom, muito legal. Então, aqui nós temos um gráfico, né? Este gráfico, ó, prestem bem atenção. Aqui nós temos comprimentos de onda em micrômetros de 0 aqui a 15. Legal? E nós temos um gráfico de transmitância. Quando transmite muito, o que está acontecendo? Tem um alto grau de transmissividade, nós acabamos de ler. Ou seja, está penetrando. Ou seja, os lugares em branco aqui são lugares de janelas atmosféricas, porque tem uma alta transmissividade. Bom, qual que é a janela que é maior aqui, professor? A janela que é maior aqui, nós vemos aqui, ó, na onde está apontado meu mouse. Por quê? Porque ela tem uma alta transmitância. O grau de transmitividade aqui é maior. E aqui nós vemos os elementos, tá? Que fazem a absorção em um determinado comprimento de onda. Ok? Entenderam que, para nós entrarmos nesse conceito, tem que ficar muito claro para nós.
o que é a radiação eletromagnética, o comportamento que ela tem, que é medido aqui em intervalos, num ordenamento chamado espectro eletromagnético, ok? E aqui nós temos um exemplo do quanto transmite num determinado comprimento de onda, ou num determinado intervalo, e aqui as interações que fazem com que haja absorção. Legal. Então, aqui um outro exemplo, certo? Aqui nós temos transmissão e os comprimentos de onda. E aqui nós temos as janelas atmosféricas. O ano visível, muita transmissão. Ok? Legal, né? Comprimento de onda, aqui energia, ou seja, se tem muita transmissão, está chegando muita energia. Legal? Galera, basicamente é isso, né? Uma grande base do que nós falamos de influências atmosféricas. Vamos continuar aqui, mais um exemplo de janela. Ó. Janela aqui entre 0,3 e 1, ok? Em 2, em 3, em 4, em 5, em 6. Legal? Janelas atmosféricas. Ou seja, intervalos de comprimento de onda, onde a radiação penetra sem uma atenuação ou sem uma absorção dos gases nesse determinado comprimento de onda. Ainda sobre as janelas atmosféricas, né? É evidente que na janela invisível e a transparência da nossa atmosfera em rádio, as observações em raio-x e raio ultravioleta, por exemplo, devem ser feitas através de satélites para evitar absorções dessas radiações pela nossa atmosfera. Okay. Da UFRGS 2020. É esse conceito, e aqui eu apresento a figura que eles nos trazem aqui. Ó. Nós estamos vendo aqui agora que no visível, certo? Nós temos uma baixa absorção. Aquele gráfico tratava do quê? Do quanto transmite, aqui está tratando do quanto absorve. Ok? Então, numa determinada faixa com comprimentos de onda, faixa visível, a gente tem quase que nenhuma absorção. Então, por isso que a gente consegue enxergar. Ok? O rádio aqui também legal, exceto aqui em algumas faixas. No entanto, a gente sabe que pelo sensor olho a gente não consegue captar rádio. Então, o que vai dizer lá? Que às vezes por satélite torna-se melhor até, né? A obtenção dessas informações, porque aí nós não temos este problema. Tá ok? Legal, janelas atmosféricas. E aqui alguns exemplos, né? Comprimento de onda e objeto característico, né? Então, a tabela abaixo indica que para cada região do espectro os objetos astronômicos que podem ser estudados com maior eficiência. Ou seja, qual que é o desafio nosso, então? Bom, em qual faixa do espectro eletromagnético que eu consigo estudar bem o objeto? E agora eu quero trazer para a área ambiental. O meu trabalho, basicamente, é sobre vossorocas, né? A determinação de vossorocas utilizando geovia, mineração de dados e produtos cartográficos oriundos do Vant. A gente entende que a área degradada é um problema de ordem ambiental, né? Desde conscientização ambiental até de um cultivo de monocultura, também se vincula às chuvas torrenciais, né? Que tem caído de uma maneira, né? Que há precipitação, melhor dizendo, em algumas áreas de uma maneira bem incidente, né, fora da normalidade, isso faz com que haja o arrastamento de partículas, né, que gera a vossoroca, que é a própria erosão. Bom, e por aí vai. E o que nós podemos utilizar de sensoramento remoto? A gente sabe que a agregação do solo, né, ela se vincula ao tipo de solo. Quanto de areia e silt que tem no solo, né, assim, o pessoal da área de solos aí vai estudar melhor isso. Então, o que nós temos que entender? Será que é possível um determinado comprimento de onda, utilizando um sensor ali, determinar qual tipo de solo eu tenho? Seja no radar, ou seja no próprio visível, ok?
E aí a gente tem que começar a ver em qual intervalo de comprimento de onda, em qual faixa do espectro eletromagnético, em qual banda eu consigo estudar um objeto característico. Para a galera da ambiental, que mexe aí com consultoria, a gente vai ver o projeto técnico de recuperação de flora, PTRF. PTRF vai justamente ser um que normalmente acompanha o TAC, né, que é o termo de ajuste de conduta. Então, às vezes, a pessoa foi lá e cometeu uma violação ao meio ambiente, então ela vai corrigir isso, ela vai fazer um projeto técnico com medidas compensatórias, mitigadoras, e aí ele vai lá plantar árvores de vegetação nativa. Mas como saber quais árvores que são de vegetação nativa? Bom, uma é chamar um botânico, alguém da área, ir lá identificar essa espécie. Talvez o gestor ambiental, o engenheiro ambiental também tenha condição disso. Legal. Mas se a gente conseguir fazer isso de maneira remota, ou seja, estudando cada espécie e analisando de uma maneira bem generalizada e bem apoiada, claro, quais são as faixas do espectro eletromagnético e aquele determinado tipo de vegetação se comporta, eu consigo identificar de maneira remota quais são essas vegetações. E aí eu sei o quanto que eu devo plantar, o quanto já está plantado, qual foi o dano ambiental que eu cometi. Legal? Então, o sensoriamento remoto atua aí. Especificamente, se eu tenho um determinado comprimento de onda, agora eu quero tratar aqui do conceito de influência atmosférica. E nesse determinado comprimento de onda, nossa, eu identificaria muito bem as diferenças entre vegetação nativa e uma vegetação que não é nativa. Tá? Estou generalizando aqui. Mas aí eu descubro que existe uma atenuação atmosférica neste intervalo de comprimento de onda. E aí, como que eu corrijo isso? Né? Existe aí algumas coisas em sensoriamento remoto que a gente pode fazer para minimizar os efeitos de refração atmosférica. Quem sabe nos ajuda. E, se isso é modelado, eu consigo ter sucesso nos meus estudos. Deu para entender? Tá, galera? Falando aqui de uma maneira bem simples e generalizada sobre como a área ambiental tem uma... É importante que nós estudemos isso aqui para a área ambiental. Legal? Beleza, então. Então, dos processos de atenuação atmosférica, perdão. Nós temos a absorção, que nós estudamos agora, esses gases que absorvem, né? Falamos das janelas atmosféricas, e nós temos os espalhamentos. Então, lembra que parte é refletida, absorvida e transmitida. O espalhamento tem justamente a ver com essa reflexão, ok? E nós temos aqui, ó, o espalhamento, a definição como a energia modificada pela mudança de direção. Ou seja, eu tenho alguns tipos de espalhamento aqui, mas quando a radiação eletromagnética encontra com uma determinada partícula, ela sofre um efeito. Basicamente é isso, ela sofre um espalhamento, e esse espalhamento vai gerar aqui, ó, uma mudança, ok? A energia modificada pela mudança de direção. Legal, eu destaco aqui 3 principais e clássicos de sensoriamento remoto. Espalhamento molecular, ou Heilig, onde o comprimento de onda é muito, muito maior do que o diâmetro da partícula. Legal? O espalhamento Mi, onde basicamente o comprimento de onda e partículas são coincidentes, são praticamente iguais. E espalhamento não seletivo, onde o comprimento de onda é muito, muito menor do que o diâmetro da partícula. Ok? E todos os comprimentos de onda são espalhados igualmente. A galera aqui gostou do exemplo que eu dei, né? O não seletivo, então, imagina aquele cara que chega na balada, né? Ele é a radiação eletromagnética, existe umas partículas lá, então ele vai lá e metralha todo mundo, não seleciona nada, ok? Não seletivo. Ele espalha tudo, ok? Esse espalhamento, espalha todos os comprimentos de um. Legal? O espalhamento Mi, basicamente, é aquele cara que chega na onde dá altura para ele, né? E o espalhamento molecular é aquele que se sente na balada, aquele que o comprimento de onda é muito, muito, muito maior do que a partícula. Ou seja, ele se acha o bambambam, um ator de novela, e aí
é, ao invés dele espalhar muito, ele faz o contrário, ok? Ele é mais seletivo em relação a isso. Enquanto o primeiro é um não seletivo, né? Que nós estamos aqui, espalhamento não seletivo, ele não seleciona nada, ele vai embora. O outro já é mais seletivo, porque o comprimento de onda é maior do que o diâmetro da partícula. Legal? Bom, isso é só um exemplo para guardar aqui os três, mas a característica dos três não se associam, claro, não se associa, claro, a balada e essas coisas, ok? É só um exemplo para guardar os nomes aqui e depois a gente estudar mais a fundo cada dispersão dessa. Legal? E eu já adianto aqui que essas dispersões, né, esses espalhamentos, eles estão diretamente ligados com a maneira como nós enxergamos a cor do céu. Né? Nós temos lá algumas partículas e nós temos a radiação eletromagnética chegando ali de alguma maneira. E aí, a partir do momento que tem essa interação entre a radiação eletromagnética e essas partículas, num determinado comprimento de onda que é refletido, a gente enxerga a cor do céu. Às vezes nós enxergamos o céu azul, às vezes meio avermelhado, justamente por causa tanto desses espalhamentos quanto da posição daquele que vê, ok? Porque dependendo de onde nós estamos, o comprimento de onda chega numa determinada direção. E aqui nós estudamos, ó, a energia é modificada pela mudança de direção. Ou seja, se ela chega em algum lugar, ela chega de uma forma, em outro lugar ela chega de outra forma. Por isso que um pode ver mais azulado e outro pode ver mais avermelhado, depende do lugar onde está. Ou seja, a radiação eletromagnética está chegando no olho daquela pessoa, ela está na faixa do vermelho, então está mais avermelhado. Ou na faixa do azul, mais azulado. Beleza? Expliquei para vocês também um pouco mais detalhadamente no ao vivo, e aqui é só para ficar registrado. Legal? Então, beleza. Eu acho que é isso que nós temos. Eu deixo aqui um estudo complementar para vocês, as cores do céu. Tá? Já está lá no nosso Google Sala de Aula. Tem duas perguntas também que nos acompanham em relação a isso. Então, as cores do céu, elas vão descrever um pouco melhor desses espalhamentos, tá ok? E por que a gente enxerga de uma forma ou de outra, embora eu já tenha adiantado. Legal? Um estudo complementar. Então, basicamente, o que nós precisamos aqui no curso de gestão ambiental, né, em conhecimento, que nós precisamos adquirir como conhecimento, né, da influência atmosférica é isso, né? E depois, se nós formos aprofundar, nós vamos ver que na hora da obtenção de imagem, a gente pode começar a perceber um pouco, né, algumas influências atmosféricas, como nuvem, por exemplo, na imagem, e de uma forma radiométrica, a gente pode também fazer algumas correções relacionadas à refração atmosférica. Muito legal, né? Galera, então é isso, né? Hoje eu diria que é só para nós. Qualquer dúvida, joão.costa@ifsudminas.edu.br. Alguns de vocês têm também meu WhatsApp e podem deixar lá as recomendações ou as sugestões ou as dúvidas. Eu estou sempre aberto a estar melhorando as nossas aulas, tá ok? Espero que todos estejam bem neste tempo. Que Deus os abençoe, viu? Eu agradeço imensamente pela atenção. Valeu!